o Vaticano manteve em silêncio, até que a fumaça branca subiu. O nome anunciado? Robert Prevost, um cardeal americano que agora atende por Papa Leão XIV. Mas quem é esse homem? E por que escolher um nome como Leão tão carregado de simbolismo e história? O que essa escolha revela sobre os rumos da Igreja? Será que o Vaticano está tentando nos enviar uma mensagem cifrada? Hoje vamos além das aparências e mergulhar nos bastidores da escolha mais importante da Igreja Católica. Porque o que está em jogo não é só fé, é o futuro dos valores que sustentam a civilização. Mas antes de revelarmos os segredos por trás do novo Papa, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Você não vai ver essa análise na grande mídia, então fique até o final e compartilhe com quem defende os verdadeiros valores cristãos. A ser o próximo Papa, Robert Prevost, americano, prefeito do Dicastério para os Bispos. Dicastério é uma espécie de organização interna da Igreja Católica, né, Railson? Um grupo, uma célula que cuida de um tema específico. Eu tenho, para ilustrar, eu chamo de uma espécie de ministério. Ministério, pronto. Então ele foi um dos escolhidos pelo Papa Francisco para cuidar de uma área importantíssima, que é a área de nomeação dos bispos pelo mundo. Então, justamente por isso, não só foi conselheiro de Francisco, mas conhece a Igreja profundamente. A favor dele, a presença nas Américas, porque, muito embora ele seja americano, e há um tabu em relação aos papas americanos, e eu vou te explicar por que esse tabu existe. O Robert Prevost foi enviado nos anos 80 para ser missionário no Peru e lá cresceu na carreira católica, dentro da igreja, na cúria, foi feito bispo e tem uma conexão muito próxima com o país, fala espanhol fluentemente e tem essa atuação direta. Então, ele é visto como alguém que poderia representar as Américas como um todo, porque da mesma forma que é norte-americano, estadunidense, ele também é alguém que atuou diretamente no Peru, na América Latina. E vai naquela internacionalização da igreja que a gente tanto fala. Que é o segundo ponto aqui, essa visão internacional, não só pela atuação dele nos Estados Unidos, no Peru e no Vaticano, mas também, Carol, por ter feito parte dessa estrutura da igreja para escolher e nomear os bispos. E vou até aproveitar, Pedro, porque você faz essa menção a essa escolha feita por Francisco para o fato do Prevost ser prefeito do dicastério para os bispos, e para trazer uma outra análise aqui do Railson. Quem sabe é mais um ponto a favor o fato dessa escolha ter sido feita por Francisco? Quando a gente olha para esses cardeais apontados como favoritos, as proximidades com Francisco, as escolhas feitas por Francisco, podem ser um indicativo de que esse nome que estamos falando venha a ser o próximo Papa? Olha, Carol, depende, porque uma coisa é os cardeais que foram criados ali no início do pontificado do Papa Francisco. Aqueles que foram criados já na parte final, eles têm pouco tempo de cúria ou pouco tempo ali no colégio cardinalício. Então, varia. Então, tem não só a questão da idade, como também a questão de quanto tempo eles atuam ali dentro do colégio cardinalício, ou desde quando eles foram criados cardeais. E aí a gente vai também para os pontos que não são muito favoráveis ao nome de Prevost. Sim, Carol. Primeiro, a questão da nacionalidade. Há uma tradição na Igreja Católica, na história moderna, não se tem um Papa americano, por alguns motivos específicos. Os Estados Unidos, de fato, tem uma comunidade católica muito grande, mas escolher um Papa de uma nacionalidade como os Estados Unidos poderia ter um peso político diferente para a Igreja Católica. Os Estados Unidos são uma potência global e um Papa americano poderia conduzir isso de uma forma... poderia ficar marcado como alguém um pouco mais politizado, né? Por isso há uma resistência. E uma possível leniência em casos de abuso, porque ele participou da investigação, do processo, de alguns casos, e há críticas dentro da igreja pela postura dele em relação à condução desses casos. I certainly have learned more about in the process of the Synod is the, if you will, wide varieties of understanding the ministry of the bishop, sometimes determined by cultural factors, sometimes determined, of course, by personal issues, personality, the character of the bishop, but above all and around or underneath all of that has to be a foundation of who a bishop is called to be. And as Pope Francis has reminded us many times, a bishop is called to serve. His authority is service.
And so to look for different ways in which a bishop can serve in any given society, in any given church, I think is very important. The bishop is not supposed to be a little prince sitting in his kingdom, but rather called authentically to be humble, to be close to the people he serves, to walk with them, to suffer with them, and to look for ways that he can better live the gospel message in the midst of his people. Após 2 dias intensos de conclave, Robert Prevost, americano, 69 anos, é anunciado como o novo Papa, e ele escolhe o nome Leão XIV. Sim, um Papa dos Estados Unidos, uma superpotência assumindo o trono de Pedro. Isso rompe décadas de tradição e levanta uma pergunta: o que mudou? Prevost tem uma trajetória fora do comum. Nasceu em Chicago, viveu anos no Peru, foi bispo em Chiclayo e ocupava um dos cargos mais estratégicos do Vaticano, prefeito do dicastério para os bispos. Ou seja, ele conhece os bastidores do poder, sabe como funciona a máquina. Sua formação é agostiniana, uma ordem marcada pela intelectualidade e atuação pastoral. Ele se descreve como um pastor humilde, próximo do povo, algo que lembra bastante o estilo de Francisco. Mas o nome Leão não passa despercebido. É um nome forte, carregado de história, associado a papas que não abaixaram a cabeça, que enfrentaram crises e marcaram época com posições firmes e documentos decisivos. Estamos vendo uma continuação disfarçada do que foi Francisco? Ou o início de uma nova fase mais firme, mais doutrinária, menos conivente com as pressões do mundo? Sua experiência na América Latina mostra que ele conhece as realidades fora da Europa. Compreende a religiosidade popular, a força das comunidades e também os perigos da politização da fé, algo que infelizmente se infiltrou até dentro da igreja. Isso pode sinalizar um papado menos centralizado em Roma e mais atento às periferias. Mas qual periferia? A da fé ou a dos interesses ideológicos? O que mais chama atenção é a escolha do nome Leão XIV. Os papas que usaram esse nome não foram passivos. Eles se posicionaram, enfrentaram o avanço do socialismo, das falsas filosofias, crises morais de suas épocas. Será que Leão XIV está mandando um recado? Está dizendo que vai enfrentar as pautas modernas que hoje invadem até os púlpitos? E sendo americano, como vai lidar com a China, com o avanço da ideologia de gênero, com os conflitos da nova ordem mundial? Vai resistir ou vai ceder? Seus primeiros discursos foram cautelosos, quase calculados. Mas quem entende de política e religião também é política sabe que é nos detalhes que se revelam intenções. Analistas apontam para um perfil moderado, doutrinariamente firme, mas estratégico. Mas isso basta? Vai dar continuidade ao legado de Francisco? Vai tolerar as correntes progressistas que corroem a moral católica por dentro? Ou terá coragem de traçar um novo caminho mais fiel às raízes da fé? Aos 69 anos, ele tem tempo para deixar sua marca. Mas que marca será essa? Vai defender a vida, a família e a verdade? Ou vai apenas manter o barco à deriva, tentando agradar o mundo e esquecendo da missão da igreja? A eleição de Leão XIV não fecha um ciclo. É o início de uma nova disputa espiritual e política dentro da própria igreja. Robert Prevost, agora vestido de branco, carrega sobre os ombros o futuro de mais de 1 bilhão de fiéis. E a responsabilidade de não trair os ensinamentos de Cristo, algo que nos últimos anos tem sido colocado à prova. As disputas entre progressistas e tradicionalistas no catolicismo. Francisco, ao longo do seu pontificado, discursou em favor dos marginalizados e de uma igreja mais inclusiva, inclusive para pessoas divorciadas ou homossexuais. Condannar uma pessoa così è peccato. Criminalizzare le persone di tendenza omosessuale é uma injustiça. Falas desse tipo tiveram muito impacto, embora a homossexualidade continue sendo vista oficialmente como um pecado no catolicismo. Muitos reformistas aplaudiram os discursos do Papa e acham que Francisco deveria ter feito mais. Mas críticos conservadores se dizem preocupados com respeito às tradições da igreja. Alguns chegaram a chamar Francisco de comunista. E essa disputa certamente continuará na Santa Sé e nas comunidades católicas. O que você achou da escolha de Leão XIV? Você acha que ele vai defender os verdadeiros valores da fé cristã ou será apenas mais um no jogo geopolítico do Vaticano? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Compartilhe este vídeo com quem ainda defende Deus, pátria, família e verdade.
E claro, se inscreva no canal e ative as notificações, porque o que tá por vir promete mexer com os alicerces do mundo cristão. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus.